Bom dia. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Que honra, prazer enorme estar aqui com vocês nesse domingo de calor em Curitiba, não é? Eu estou esperando frio e não encontrei, mas tudo bem. Um prazer enorme, muito obrigado, pastores, pastor Luiz Wagner, Vivian, Daniel, todos os pastores, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é João, assim como discípulo amado, e eu amo essa descrição, é uma palavra do Philip Yancey em um de seus livros. Ele fala assim: se pudessem perguntar para João, o João da Bíblia, claro, como ele se descreve, ele não se descreveria como um apóstolo, um dos 12, ou discípulo, ele diria: eu sou aquele que Jesus ama. A mesma coisa vale para mim, eu sou aquele que Jesus ama. Eu sou casado com a Nayara, tem uma foto aí, da Nayara e da Alice. A Alice está ali fazendo seu aniversário de 1 ano, está com 1 ano e 3 meses agora, já cresceu um pouquinho mais. Nossa família está crescendo, não está grávida ainda, mas daqui a pouco eu faço mais um bebê para esse mundo, em nome de Jesus. Ore por mim, irmão, é isso aí. E nós estamos muito felizes, uma honra enorme. Eu venho da Central, vou contar um pouquinho da história dela antes de chegarmos à palavra, mas sou um jovem pastor, não pastor de jovens, mas um jovem pastor. Eu sou um pastor de 30 anos de idade, sou pastor há 7 anos na Central. Desde os 23 anos eu larguei a carreira lá fora e vim servir ao Senhor com tudo que eu tenho, e é realmente uma honra. Não me deram um passador, você vai passando aí, por favor, irmão. A nossa igreja nasceu em 1961, com 89 pessoas. Está aí uma foto inaugural da nossa igreja, só para você conhecer um pouquinho da gente. A nossa igreja, a Central, ela nasceu com esse nome Central por uma razão muito específica. Se você já foi a Belo Horizonte ou tiver a oportunidade de ir na Central, vai ser um prazer te receber. A Central não está no centro da cidade, então isso às vezes confunde um pouco. Por que chama Central se não está no centro? É muito simples. A Central, ela nasceu da primeira igreja batista de Belo Horizonte, e de lá nasceram 2 igrejas, a Central e uma que eu acho que ninguém ouviu falar, chama Lagoinha. Acho que ninguém nunca nem conheceu, mas a Central, então, a Lagoinha nasceu para ser uma igreja renovada, naquele mover do Espírito Santo, e a Central queria experimentar do mover do Espírito Santo sem perder suas tradições, daí o nome Central. Nasceu, então, com esses 89 irmãos. Se eu tenho um gráfico aí, você pode passar, por favor. Então, nós nascemos em 61, mais uma vez você pode passar, até 2000, se a gente fizer uma linha média ali de membresia, nossa igreja teve em média 300 membros, esse é o número ali do 2000, inclusive. No início dos anos 90, a gente passou de 500 pessoas, mas depois da troca pastoral, acabou perdendo um pouco de pessoas e tal, e o pastor Paulo Mazzoni, meu pastor, ele então, buscando de Deus, foi mergulhar e entendeu que deveríamos fazer uma mudança, uma virada. É por isso que ano 2000 está de outra cor ali, foi o ano da nossa transição para o nosso modelo celular. Então, ali no ano de 2000, vem essa transição, pode passar, por favor, para o gráfico andar, e aí eu queria só que vocês entendessem que quando iniciamos essa transição... Próximo. Pronto. Quando a gente iniciou a nossa transição, Deus nos levou a um crescimento extraordinário, tanto em quantidade quanto em qualidade. Pode passar, por favor, é isso que está escrito aí no próximo. Eu decorei, olha que coisa boa. O que eu preciso dizer? Muita igreja fala muito assim: eu não estou preocupado em quantidade, eu estou preocupado em qualidade. Mas se você conhece bem a Bíblia, você sabe, irmão, toda árvore boa dá o quê? Bons frutos. Então, se você tem qualidade, necessariamente você terá quantidade. E isso tem sido uma realidade na Central. E aí, aquele gráfico, então, fica impressionante. Pode passar 2 vezes agora, por favor. Hoje, nossa igreja tem 26.700 pessoas em células. Esse é o número de membros? Não, não é o número de membros. O número de membros são 20.200, mais ou menos. Contando os visitantes, todas as semanas, atualmente, esse é o nosso número. Para não falar assim que eu forcei o número, eu conferi ele hoje de manhã. E o número é 699. Vocês acreditam? Eu falei, vou deixar os 700 pela fé, né? Assim, eu não vou mudar o slide, não, já estava pronto. É verdade. Claro que esse número muda um pouco por causa dos visitantes, então ele vai crescendo, e junto, a membresia vai junto. Mas é uma honra eu vim aqui, então,
dessa igreja que tem crescido tanto, experimentado tanto de Deus. A nossa visão, a declaração de visão da Central é essa: uma igreja em células que está vivendo o amor de Cristo e está transformando o mundo. Essa é a nossa declaração de visão. E eu, João, especificamente, sou pastor de uma área da igreja chamada DNA Central. DNA Central é algo que, imagina, uma igreja que foi crescendo tanto como nós, começou a atrair a atenção de outras igrejas que queriam entender o que a gente estava fazendo, como estávamos fazendo. Em 2010, Deus inspirou o pastor Wagner Carvalho, meu pastor direto, o idealizador e coordenador geral do DNA Central, e ele, então, implementa esse processo de ajuda às igrejas. E, para você entender o que é o DNA não é ou um modelo assim, que você copia e cola, faz igual a gente faz na Central. Pelo contrário, a gente pegou todas as nossas experiências, tudo que a gente viveu nesses anos de transição, e a gente ensina e repassa a pastores para que os pastores construam o seu próprio modelo celular, adaptado à sua cultura, valores, regionalidades, adaptado a tudo que existe. Belo Horizonte e Curitiba não é igual, mas os princípios são os mesmos. Então, a gente compartilha esses princípios e o DNA tem crescido demais. Eu aproveito a oportunidade para dizer que nós organizamos uma conferência celular anual lá em Belo Horizonte. Se você quiser ter a oportunidade de ir, você pode ir na Conferência Paixão Contagiante. Nós vamos estar lá, seus pastores estarão. Se você quiser, fala, pastor, me leva, deixa eu ir também. Estarão conosco Sérgio Num, pastor da Comunidade Cristiana Água Viva no Peru, uma igreja de mais de 6.000 células, então nós temos muito a aprender ainda, muito a caminhar. Vai estar o Cezinha Cita e nós todos, pastores da Central, estaremos juntos lá e eu estou esperando você. Amém? Amém mesmo, irmãos? Amém. Vocês tomaram café da manhã, não? É jejum da igreja? Eu não estou sabendo. Eu estou muito feliz e muito animado de estar aqui para essa conferência Expansão. Você está animado mesmo? Expectativa em Deus, de que Deus vai falar com você nesses dias? Irmãos, nós vamos conversar sobre muitas coisas. Eu tenho o privilégio de pregar tanto pela manhã quanto pela noite. E quando a gente olha para a palavra, olha para o nascimento da igreja, nós vamos conversar um pouquinho hoje, a partir do livro de Atos. Não precisa abrir ainda, daqui a pouco eu te convido a fazê-lo. Mas eu quero te lembrar algumas coisas. Eu quero começar dizendo que existe uma diferença enorme entre sonho e desejo. Querido, na prática, se nós estamos falando de expansão, nós estamos afirmando que nós vamos crescer, que nós vamos expandir, que nós vamos ganhar nossa cidade para Jesus. Você crê que nós vamos ganhar Curitiba para Jesus? Você crê que nós vamos ganhar o Paraná para Jesus? Eu estou crendo. Eu estou crendo, de coração. Eu tenho, não, e assim, se eu estou crendo, eu tenho certeza que nós vamos fazer isso. Fé é certeza, não é isso? Mas você já parou para pensar a diferença entre sonho e desejo? Eu conheço algumas irmãs que falam assim, meu sonho é casar. Irmã, nenhum problema em ter esse desejo. Mas não é sonho, sabe por quê? Porque se for o seu sonho casar, irmã, no dia que você casar, você pode morrer. Realizou o sonho da sua vida. Tem gente que fala assim, o sonho da minha vida é fazer uma viagem, eu quero ir nos Estados Unidos, quero ir para as Maldivas, sei lá para onde você quer ir, irmão. Mas isso não é sonho, o dia que você pisar lá, pode morrer porque realizou o sonho. Não é isso. Isso são desejos maravilhosos, pode desejar mesmo, casar, viajar, mas o sonho, ele tem a ver com Deus. Deus que dá. Sonho não dá para realizar sozinho, irmãos. Sonho nós não conseguimos realizar sozinho. Nenhum sonho que vem da parte de Deus é possível ser realizado sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Eu quero crer que essa conferência não é só sobre você sair daqui motivado, é sobre você sair daqui mais comprometido com o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que nenhum se perca. Vocês estão comigo? Amém. Abre então a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Nós vamos começar pelo final do capítulo 2, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Atos 2, a partir do versículo 42, o texto mais famoso em pregações sobre a visão celular, afinal de contas é o início do que nós chamamos de igreja primitiva. E nesse texto tão poderoso, nós vemos uma igreja que possuía marcas, e eu creio que essa igreja aqui tem trabalhado para possuir as mesmas marcas. Vocês estão, assim, vocês não têm noção do que Deus vai fazer no meio de vocês. Enquanto eu orava por esses dias, por essa conferência,
uma convicção de que Deus vai usar muito a vida de vocês. Deus vai expandir verdadeiramente a Igreja Batista Alameda. E eu quero então que você comece comigo por esse texto. Atos 2, 42 a 47, quem encontrou diz amém. Eu trouxe na NVI, você pode ler na versão que você tiver aí. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Não só isso, eles partiam o pão onde? Em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, o texto afirma que todos eles criam, estavam juntos, unidos, eles nunca pararam a comunhão, essa é a verdade. Ao contrário, com aquela poderosa ignição espiritual que é o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que está logo antes dessa passagem que lemos, com essa ignição eles avançaram, viveram um avivamento, um poderoso espírito de unidade, comunhão, todos tendo tudo em comum. Tinham muitos milagres, muitas maravilhas, e a verdade é que aquela igreja que nasceu, ela não parou o impacto, e nós somos todos resultados dela. Você entende isso, eu creio. Mas eu queria então começar dizendo rapidamente sobre algumas marcas dessa igreja, que eu creio que estão nesse texto, obviamente, mas que eu creio que essa igreja está trabalhando para ter também. A primeira marca é o estudo e prática da palavra de Deus. Existe isso aqui? É o estudo e a prática, é por isso que eles tinham uma vida tão abençoada. Irmãos, se você quer ser abençoado, é simples, não basta conhecer, tem que praticar. O que está escrito aqui nesse livro tem que ser sua vida, prática da sua vida. A segunda coisa é que eles tinham prazer em se reunir como igreja, tanto no prédio, quanto nas células, nas casas. Tem uma terceira marca, que é a oração fervorosa. É depender mais de Deus do que de si mesmo. Nem preciso dizer mais o que é oração fervorosa. É uma marca dessa igreja. Havia também, quarta marca, temor de Deus. Irmãos, essa me preocupa um pouco, sabia? Hoje as pessoas estão muito acostumadas com o sagrado e não têm mais temor de pecar e ofender a Deus. Não consideram as consequências, mas o que a Bíblia mostra é que essa igreja, ela conhecia a Deus, e quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas de Deus. Isso é uma marca dessa igreja. Aquela igreja tinha intervenções sobrenaturais, milagres para todo lado. Eu não sei se vocês já estão vivendo isso, mas eu tenho certeza que vocês vão viver isso também por aqui. Amém? Amém. Vocês estão crendo aí, né? Eu acho. Outra coisa é que eles tinham um engajamento com a ação social. Ninguém passava necessidade, eles contribuíam. Fiquei tão feliz ao ver ali os informativos, tantas áreas relacionadas à contribuição, coisa linda demais. E sem dúvida alguma, a última e sétima marca é que ela fazia discípulos. Irmãos, eu não sei se vocês já estão lá, mas pelo pouco que eu conheço de vocês, eu creio que vocês estão lá. Essa igreja possui 7 marcas, e saiba, é a mesma marca da igreja de Jesus que nasceu em Atos capítulo 2. Mas agora sim, passada a introdução, eu quero entrar na mensagem. E a mensagem é exatamente o que aconteceu logo após esse texto. Então, ainda de Bíblia aberta, volte seus olhos para Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 8. Atos 3, do 1 ao 8. Vocês ainda estão comigo? Está animado aí, irmão? Amém. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se.
E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa igreja, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E a nossa oração em concordância, Deus, fala conosco. Deus, fala conosco através da Tua palavra e nos leve ao próximo nível. Nos leve a um nível ainda mais profundo. Puxe a corda 500 metros a mais para águas mais profundas, Deus. E nos conduza nesse caminho de expansão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto me marca muito. Eu tenho um hábito de me colocar dentro dos textos, principalmente no que tange os evangelhos e o livro de Atos. Eu tento visualizar cenas. Então, eu sou expert em tentar me colocar como um observador daquela passagem. É um hábito que eu tenho ao estudar as palavras, principalmente quando Jesus está ensinando, mas desenvolvi o mesmo para o livro de Atos. Então, eu tenho uma forte impressão, quando eu leio, por exemplo, Marcos capítulo 2, e 4 amigos estão arrancando o telhado de uma casa para baixar um paralítico, eu consigo tentar visualizar aquela imagem, e eu fiz o mesmo com esse texto. É muito importante tentar imaginar a realidade desse texto, e nós vamos tentar fazer isso de alguma forma nessa manhã. Nesse texto, o versículo 2 está dizendo que estava sendo levado. Eu, por exemplo, sempre que eu li esse texto, eu imaginava que o paralítico já estava lá, que ele estava no lugar de sempre pedindo esmola e tudo mais, mas pelo versículo 2 ele começa assim, estava sendo levado um paralítico. Então assim, tem outros homens carregando esse paralítico para o lugar que ele pede esmola, enquanto Pedro e João estão passando. Enquanto Pedro e João estão passando, o paralítico já vai pedindo esmola, já vai fazendo o que ele está acostumado a fazer. O texto também diz que Pedro e João estavam subindo para orar às 3 horas, na hora que todo mundo ia orar. Ou seja, o início do texto está mostrando rotina. Algo que se fazia sempre. Eles estavam indo orar, o paralítico estava indo pedir esmola, coisas rotineiras. Eu me preocupo um pouco. Quantos de nós, cristãos, não estamos vivendo hoje uma vida de rotina? E tudo bem, a vida é rotina, não estou dizendo contra a rotina, mas o que me preocupa é, quantos de nós não estamos fazendo a mesma coisa todos os dias e nada muda? Para o paralítico é uma rotina. Ele está indo todo dia fazer a mesma coisa. E adivinha? Nada mudava. Não importava quanto ele ganhava, se era muito, se era pouco, se um dia ele tinha um rendimento bom, se um dia ele tinha um rendimento ruim nas suas esmolas, o que importa é que no dia seguinte ele estaria lá de novo. Nada mudava. Mas para mim o texto tem uma palavra-chave, ou um conjunto de palavras-chave, uma frase que é chave. A Bíblia diz, no versículo 4, que Pedro e João olharam bem para o paralítico. Eles olharam bem. É uma forma especial de olhar. Eu creio que essa conferência é um convite para que a gente olhe bem para o momento em que estamos vivendo no Brasil. É um convite para a gente ver uma oportunidade extraordinária para esse tempo. E eu quero, então, pedir licença para te dar 2 testemunhos pessoais, super rápidos, super breves, de coisas extraordinárias que eu vivi com Deus recentemente. Eu fui a uma viagem para fazer um seminário do DNA dentro de um impacto, numa cidade. Interior do Rio Grande do Norte, Florânia, a cidade, 400 quilômetros de Natal. E, estando lá, eu aproveitei um dos dias e falei, acho que eu vou fazer as visitas também do impacto. E fui com uma dupla, então fomos em 3 pessoas para casa, para algumas casas visitar. Batendo em uma casa, depois de muito bater, ninguém nos atendia, e uma jovem nos atendeu, nós perguntamos se podia entrar, entramos, e aí dentro da casa tinha o pai dela sentado ali num sofá. Eu o cumprimentei, ele só acenou assim para mim, e a filha disse, meu pai é surdo. Ele foi perdendo a audição e tudo mais, e eu, tudo bem. Nós então pregamos o evangelho na casa, para ela, só tinha ela então que poderia nos ouvir, e logo ali ela aceitou a Jesus, entregou sua vida para Jesus, glória a Deus.
Quando a gente está orando com ela, eu senti no meu coração um desejo de orar pela cura do pai dela, senhor Francisco. E eu me lembro que eu perguntei, você se importa a gente orar por ele? E aí ela autorizou, aí a gente é meio bobão, né? Cheguei do lado dele, ô senhor, vou orar pelo senhor. Ele me olhou assim, continuou me olhando, né? Tudo bem. Mas eu, confiado na palavra de Deus e crendo que Deus faz e continua fazendo coisas extraordinárias através dos seus filhos, comecei a orar. E no meio da oração eu declarei que ele estava curado em nome de Jesus, e no meio da oração ele me olhou. E aí eu achei que ele queria falar alguma coisa, eu parei de orar, e perguntei, senhor Francisco, o senhor está me ouvindo? E ele virou para mim e falou assim, esse barulho é uma moto? E aí eu concentrei assim, irmãos, eu acho que a moto estava passando a uns 3 quarteirões da gente. Tinha um barulho de moto. Seu Francisco estava ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória toda de Deus. Ele então começa a chorar. Nesse momento, seu filho chega do trabalho. E aí ele cumprimenta a gente assim, cumprimenta a gente e fala, ô pai, baixinho assim. Ele, pode falar comigo, filho, estou te ouvindo. E seu filho entrega a vida para Jesus rapidamente. Seu Francisco entrega a vida para Jesus rapidamente. Foi algo extraordinário. Desde esse dia eu tenho sido mais ousado. Parece que a gente precisa de um impulso assim de fé para depois acelerar, né? E eu tenho visto Deus me usando nessa área para algumas curas às vezes. Nem acho que eu tenho algo de especial. Na verdade eu tenho algo de especial. O nome de Jesus. E não só em curas, mas Deus tem me esticado para uma vida sobrenatural. E nesse texto que nós acabamos de ler, eu creio que aqui existe um caminho para que eu e você possamos trilhar uma caminhada de poder. E eu quero perguntar então, você topa aprender alguns princípios? Mas como eu disse, não é só aprender, tem que praticar para uma caminhada poderosa? A pergunta crucial desse texto é muito simples. Como seria essa história se Pedro tivesse dinheiro? Será que a rotina do paralítico iria mudar se ele ganhasse uma esmola generosa? Uma notinha de R$200, que é raríssimo, acho que eu vi ela uma vez na vida. O que teria acontecido se Pedro tivesse tirado R$200 e dado para o paralítico? Talvez ele ficaria feliz, talvez ele poderia comprar uma carne um pouco melhor lá para a sua família, talvez ele pudesse, mas vamos ser sinceros, gente, teria acontecido o quê? O normal. A gente fala assim, eu me compadeço, eu sou cristão de verdade, alguém pede oração, a gente fala, eu vou orar por você. Irmão, a próxima vez que alguém te pedir para orar, ora na hora. A gente fala assim, eu vou orar, e aí esquece. Irmão, não estou falando de você só não, eu já esqueci várias vezes. Eu falo, vou orar, claro que eu vou orar. Mas se eu não paro e oro na hora, irmão, talvez daqui 2 semanas eu lembre. Talvez eu nem lembre. Eu creio que um dos nossos maiores problemas é que eu e você, muitas das vezes, estamos tendo uma abordagem normal com as coisas. Para nós, é indicar bons médicos. Para nós, é uma ofertinha. Eu não estou dizendo que indicar para médico é ruim, irmão, mas se você é crente e alguém está doente, antes de indicar o bom médico, você ora pela cura. Se você já é um discípulo de Jesus, se você é cheio do Espírito de Deus, se você carrega o nome que está acima de todo nome, irmãos, nós já temos tudo dentro de nós para vivermos uma vida extraordinária. Pedro tinha algo, é claro, porque ele tinha uma vida de oração, ele era um discípulo genuíno. E nesse dia, o mendigo estava na rotina. Ele estava sendo levado para pedir esmolas. Irmãos, entenda uma coisa, esmolas não são transformadoras. O problema, então, está conosco. Nós estamos tendo uma abordagem natural. Ou seja, nós estamos dando aquilo que nós temos. Pedro e João não foram normais naquele dia, e eu estou te convidando, em nome de Jesus, para que você não seja mais normal. Como mudar a nossa caminhada de uma caminhada normal para uma caminhada sobrenatural?
Irmãos, eu quero então te ensinar 4 princípios essa manhã que estão aqui no texto, para a gente mudar a nossa caminhada, amém? O primeiro deles, quem quiser anotar, essa é a hora. Primeira coisa, foco. Diga comigo, foco. Pedro olhou bem para ele. O que Pedro estava olhando? Pedro tinha uma pergunta no seu coração. Qual é a real necessidade desse paralítico? Será uma esmola? Irmãos, Pedro precisou olhar o que milhares de pessoas não olhavam. Eu sei que um pouco de dinheiro ajudaria, mas como eu disse, o paralítico só continuaria fazendo o mesmo. Ou seja, pensa no que eu vou dizer. O que muitos faziam com o paralítico só mantinha ele preso ali. Irmão, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa na nossa célula? Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa como igreja? Fazendo o que não muda a vida das pessoas? Irmãos, em nome de Jesus, creia nisso. Para ganhar pessoas que ninguém está ganhando, nós vamos ter que fazer o que ninguém está fazendo. O que muda a nossa vida é receber uma palavra de Deus, é fazer o que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Ou seja, nós, eu e você, temos que focar na nossa maior missão. Essa é uma das razões pelo qual nós escolhemos células. A célula é a estratégia que nós usamos para viver a grande comissão. Essa é a nossa forma de viver a missão. Nós temos, em nome de Jesus, que focar na missão. Nós temos, então, que ter um foco e não só olhar a necessidade aparente da pessoa, mas olhar para as pessoas da nossa cidade, olhar para as pessoas do nosso bairro, olhar para as pessoas da sua família, do seu local de trabalho, do seu local de estudo e tentar entender em Deus qual é a real necessidade daquela pessoa. Chegou a hora de nós focarmos nas pessoas. Chegou a hora de nós focarmos em nos tornarmos líderes melhores, em dispor a sua vida para ser líder de célula. O que é ser líder? É servir, é decidir servir as pessoas. Chegou a hora de você manter o foco nos relacionamentos. Chegou a hora de, em nome de Jesus, amigos começarem a ganhar seus amigos, parentes ganhando seus parentes. Para isso, você tem que estar focado na missão, tentar tirar as distrações e olhar bem para as pessoas. Irmãos, a maior necessidade de alguém que está longe de Jesus, sem dúvida alguma, sempre será Jesus. Ah, mas o paralítico que eu citei lá de Marcos 2, ele desceu pelo telhado. E se você lembrar bem, antes de curá-lo, Jesus perdoou os seus pecados. Porque mesmo Jesus, se você tem alguém na sua família que tem uma doença, se você está doente, se alguém está passando um problema, irmãos, Jesus está mais preocupado com a sua eternidade do que com a sua vida aqui. Jesus perdoou os seus pecados, e por causa da incredulidade de outros é que Jesus curou aquele homem, mas se ele não fosse curado, a eternidade dele estava sendo alterada. Irmãos, nós temos que focar. O mais importante precisa se tornar o mais urgente. Nós estamos, muitas das vezes, sendo cristãos bombeiros, sabe? Só apaga incêndio. Mas o urgente, às vezes, tira a gente do mais importante. Essa conferência é sobre focar na missão de novo. Deus quer muito te abençoar, mas não é para você, irmão, é para você abençoar outras pessoas. Não acha que é só sobre receber, é melhor dar do que receber. Essa conferência é sobre foco. Pedro olhou bem para aquele homem. O primeiro princípio é o foco. O segundo princípio é ver oportunidade onde todos estão vendo dificuldade. Ver oportunidade onde todos estão vendo dificuldade. O que eu mais escuto por aí é que está difícil demais. E agora, talvez seja a melhor forma de te mostrar como eu entro no texto. Alguém aqui já viu um cadeirante? Olha que pergunta boa. Todo mundo já viu? Como são os membros de um cadeirante? Eu não estou dizendo alguém que precisou de cadeira de rodas por pouco tempo, mas alguém que é paralítico ou que não tem movimento das pernas. O que começa a acontecer com as suas pernas? Atrofia. O texto acabou de afirmar que aqui tem um paralítico de nascença.
Ele nunca andou. Irmãos, como é a perna desse homem? Você tem coragem de pegar um homem desse, pegar pela mão e dizer, o que eu tenho eu te dou? É fácil pensar no texto se você não visualiza. Agora começa a visualizar um homem franzino, magrinho, pele e osso, não tem musculatura. Eu não sei a idade dele, é verdade. Mas, irmãos, o texto falou que é um homem, não falou de menino. É alguém que já passou alguns anos, no mínimo 13. E ele, então, está ali caminhando. A sua vida, não caminhando, obviamente, mas ele está ali na sua vida, sendo carregado de um lado para o outro, sem nunca usar a sua perna. Todo mundo olha para a perna daquele homem e diz o quê? Muito difícil a situação. Isso é alguém normal. Discípulos de Jesus não são normais. Amém. Pedro olhou e falou, oportunidade. Ele é uma oportunidade da manifestação de Deus. Pedro olhou para a perna daquele aleijado e falou, isso não é um problema, isso é uma oportunidade. Irmãos, eu fico imaginando a cena, 3 horas da tarde, não é só Pedro e João, está todo mundo andando, indo para a igreja orar. É isso que eles estão indo fazer. Só que aquele paralítico está acostumado àquilo ali. Pedro está rodeado de gente, tanto de pessoas em volta dele. Irmãos, se você olhar com o nosso olho normal, todo mundo vai ver problema. É verdade. Que problema difícil, que situação complicada. Às vezes eu pergunto, por que você não lidera? E você fala, minha vida está cheia de problema. Está difícil demais. Está corrido demais. Por que você não vai na célula, irmão? Está apertado demais, eu estou fazendo tanta coisa. Nessa história, Pedro não tinha dinheiro. E ele foi obrigado a fazer outra coisa. Pensa no potencial dessa frase. Às vezes a gente fala, Senhor, na minha vida eu preciso que o Senhor faça tal coisa. E aí, às vezes, sabe o que Deus faz? O contrário, Ele tira o recurso do que você estava pensando. Igreja é assim. O que eu quero dizer? Irmãos, Deus nos guia, não pelo que a gente tem, mas por aquilo que a gente não tem. O que a gente tem, nós não precisamos. Deus nos guia pelo que nós não temos. O que nós não temos, abrem as portas para os maiores milagres e as maiores mudanças da nossa vida. Eu quero hoje encerrar, talvez, o questionamento de muitos, de por que a gente faz célula? Por que nós estamos fazendo uma conferência de célula? Talvez, se eu perguntasse para alguns, por que célula? E aí vão dizer, por causa da grande comissão. Foi o que você acabou de dizer mais ou menos ali atrás. É por causa da colheita. É por causa da colheita. Andy Stanley, num livro que chama Visão, a força motriz de uma organização, afirma o seguinte, toda visão existe para responder um problema. Toda visão existe para responder a um problema. E aí eu pergunto, por que visão celular então? E aí vão dizer, por causa da colheita. Irmão, nós não podemos dizer que a colheita tem um problema. Por quê? Porque Jesus afirmou que a colheita está pronta. João 4, 35. A colheita está pronta. Não tem problema. Por que Jesus afirmou que tem problema? A colheita é grande, mas os ceifeiros, trabalhadores, depende da versão, é claro, os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Existe problema com a colheita? Não. Não é o problema da visão celular. Por que existe visão celular? Porque a igreja não tem líderes. O que falta? Trabalhadores. Por que essa igreja é em célula? Para que você levante do seu banco e comece a trabalhar para a obra de Deus. Aleluia. Pelo que Deus nos move, pelo que nós não temos líderes, essa visão vai impulsionar essa igreja para ter muito líder. Amém. Líderes esses, que não veem tudo como problema, mas vê cada problema como uma oportunidade do manifestar sobrenatural de Deus. Aleluia. Pedro está olhando para aquela canelinha fininha, aquele cotoquinho de perna, e dizendo, isso não é um problema. Deus vai ser glorificado agora na vida desse homem.
Irmãos, quem tem uma caminhada de poder são aqueles que acreditam, que já possuem em si tudo o que necessitam para fazer a obra de Deus. Ah, mas eu sou tímido, como foi dito aqui. Ah, mas eu tenho... Irmão, o Espírito Santo está em você? Cristo em você, existe esperança para Curitiba. O fato do Deus Todo-Poderoso morar em você, você não tem mais limitações. Eu tenho as minhas limitações pessoais, mas quando eu olho para mim, limitado. Mas quando eu olho para o Deus que mora em mim, ilimitado. Tudo é possível. Paulo se gloriava nas suas necessidades, e nós, em nome de Jesus, precisamos começar a fazer o mesmo. A necessidade, irmão, é a sua vantagem. A sua necessidade é a porta que você tem para a sala do trono de Deus. Eu creio que Deus vai nos mover para uma caminhada sobrenatural. Para essa caminhada, você precisa de foco, de ver oportunidade onde os outros estão vendo dificuldade. Terceira coisa, você precisa de coragem para falhar. Coragem para falhar. Diga comigo, coragem para falhar. Todos desciam e subiam escadas todos os dias. É a primeira vez de Pedro com algo especial. O quê? O Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo veio. Então Pedro podia até ir lá várias vezes, mas dessa vez tem algo diferente. Irmão, você carrega mesmo o Espírito Santo em você? Então você já é diferente. No dia que Pedro recebeu o Espírito Santo, agora ele é diferente. Se antes ele era o cara que negava, agora ele prega, 3.000 convertem. Agora ele está andando por escadas e ele está vendo a oportunidade. Quem faz isso? O Espírito Santo. É uma obra sobrenatural. Pedro, então, está cheio do Espírito Santo. E pensa comigo, irmãos, vamos ser sinceros. Imagina que Pedro vira para o cara e fala, eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, pega a mão do cara, e o cara levanta no balanço da mão de Pedro, e assim que Pedro solta, o cara cai de volta. Concorda comigo que era vergonha total? Está todo mundo olhando, todo mundo está chegando junto, não é só Pedro e João, todo mundo indo para a hora da oração. O que Pedro demonstra nessa história é que quem tem uma caminhada sobrenatural tem coragem para falhar. Irmão, eu já orei por cura e vi gente sendo curada, eu já orei por cura e não mudou nada. Meu pai faleceu de uma doença degenerativa cerebral e eu orei pela cura dele todos os dias. Deus faz o que Ele quer, não estou controlando Deus, Ele é Deus, não sou eu. Mas uma coisa eu sei, eu não passo um dia mais vendo alguém doente sem orar. Eu não passo um dia mais sem olhar para alguém e ver oportunidade. Aqui tem uma oportunidade de glorificar a Deus. Eu vejo um ateu e ele está lá amaldiçoando Deus e eu não me importo, porque ali tem uma oportunidade de uma transformação extraordinária, de uma vida extraordinária. Mas para isso, para mudar a sua caminhada, para sair do normal, você tem que ter coragem para falhar. Você vai ter que ter coragem de ir no enterro, chegar do lado do defunto e mandar ele levantar. Você vai ter que ter coragem de ir no hospital, visitar um doente e orar para que ele seja curado instantaneamente. Você vai ter que ter coragem de convidar alguém para ir na sua célula. Você vai ter que ter coragem de pregar para o seu chefe. Você vai ter que ter coragem de pregar para o seu melhor amigo, mesmo que você perca a amizade. Você vai ter que ter coragem. E eu creio que Pedro não chegou lá do lado do paralítico assim, eu não tenho prata nem ouro. Levanta e anda. Eu não acho. Eu tenho para mim que ele chegou, olhou no olho dele, ele estava olhando bem para ele estava focado. Ele estava vendo uma oportunidade, ele pegou o homem pela mão, olhando dentro do olho do cara e falou, meu amigo, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E com todo mundo olhando, aquele homem levantou. Pedro tinha disposição para falhar. Enquanto muitos dizem que é difícil, a única verdade é que eles estão com medo. Tem muita gente aqui dizendo que é difícil. Na verdade, você só está com medo. Então, por ter medo, você não tem como ter uma caminhada de poder. Irmão, não é fazer o que todo mundo faz, é arriscar. Nós precisamos ser corajosos. Vamos ser sinceros, falhar não é uma opção. Falhar é uma necessidade, irmão. Você vai falhar. Eu vou, todos vamos. Pedro, é verdade, nunca tinha curado um paralítico. Só que meses atrás, esse mesmo homem estava com medo. Medo de quê? Medo de andar sobre as águas. É verdade que ele começou andando sobre as águas. Jesus chamou Pedro, e Pedro começou a andar. Mas o que a Bíblia diz? Que no meio da caminhada,
Ele começou a olhar o vento, as ondas, e ele fez o quê? Teve medo. Quando ele teve medo, ele começou a afundar. Jesus foi até ele. Irmão, como é que você acha que essa história terminou? Como é que você imagina que essa história terminou? Jesus pôs Pedro na carcunda e saiu andando? Vem cá, Pedro. Eu não acho. Eu tenho certeza que meu mestre olhou para Pedro e falou: olha para mim, Pedro. O perfeito amor lança fora todo medo, irmão. E quando ele olhou para Jesus, Jesus falou: vamos embora. E eu tenho certeza que eles foram andando junto para o barco. Eu creio que Pedro andou nas águas 2 vezes naquele dia, uma antes do medo, outra depois. Ele voltou para o barco. Irmãos, você vai falhar. Você vai ter medo. Mas quando você tiver medo, olha para Jesus. O Deus Todo-Poderoso mora em você. Ah, mas eu estou com medo, mas em Jesus eu posso tudo. Com Jesus eu posso todas as coisas. Nós vamos expandir? É impossível, irmão. Olha que dificuldade. Mas com Jesus a gente pode todas as coisas. Aleluia. Talvez a Alameda vai ter 3 prédios só em Curitiba, e mais um para outro lugar, e vai se espalhando. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus. E no nome dele todas as coisas são possíveis. Irmãos, são nas falhas que nós aprendemos. Tem um livro do T.D. Jakes que ele afirma que águias aprendem a voar caindo. E é verdade. Mamãe águia chega a hora, chuta o bebê do ninho, só que o bebê do ninho está no penhasco. E a águiazinha está voando, na verdade, mergulhando para baixo. Toda desesperada. Até o momento em que ela vai entender que se ela bater as 2 asas juntas, ela para de cair. E ela então começa a voar. Ai, João, mas nós não somos águia. Mas se você é crente, você é um justo. E Provérbios 24, versículo 16 afirma: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Irmãos, o que você tem mais medo de tentar? Seria pregar para o seu melhor amigo? Para a sua melhor amiga? Seria falar de Jesus para a sua família, agora no almoço de família que você vai depois daqui? Você precisa crer em uma coisa: vencer esse medo é o ponto da sua virada. Esse é o ponto do seu milagre. Esse é o veio da expansão. Coragem para falhar. A quarta e última coisa, o quarto e último princípio que eu aprendo desse texto. Você lembra dos 3 primeiros? Primeiro, foco. Segundo, ver oportunidade onde os outros estão vendo dificuldade. Terceiro, coragem para falhar. Quarta coisa importante: pessoas que fazem a diferença andam com pessoas que fazem a diferença. Pessoas que fazem a diferença andam com pessoas que fazem a diferença. Eu estou falando Pedro. Pedro está sozinho nessa história, irmão? João está lá. Verdade ou não? Pedro não está sozinho. Será que enquanto Pedro está lá olhando fixamente, mão com mão, segurando no paralítico, dizendo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Será que João estava como? Será que João estava do lado assim: ô Pedro, olha o mico, Pedro. Olha o mico, Pedro. Ô Pedro, cala a boca. Vocês acham que era essa a atitude de João? Claro que não, irmãos. Eu tenho certeza que João estava lá. É isso mesmo, Pedro. Ele vai andar, Pedro. Somente creia, Pedro. Levanta ele, Pedro. Eu tenho certeza que João estava assim. E eu preciso te perguntar, irmão, com quem que você está andando? Hoje, as pessoas assim, que você anda, na boa, são pessoas que te levam mais para perto de Deus ou mais para longe dele? Quais são os amigos que você deixa influenciar a sua vida? Hoje, as pessoas que você tem andado, elas estão te incentivando a andar sobre as águas? A uma vida sobrenatural? Ou é alguém que, mesmo crente, você fala: não, estou com uma dorzinha aqui, ele fala: eu tenho um médico para te indicar. Irmãos, pessoas que vão viver no sobrenatural andam com pessoas que andam no sobrenatural. As pessoas que são seus exemplos são pessoas que saíram da zona de conforto ou que estão lá atoladas nela?
Irmãos, eu fico pensando no paralítico, sabe? Como igreja. Vamos ser sinceros. Se fosse o paralítico nos dias de hoje, se ele ficasse ali na porta da Alameda, na esquina aqui embaixo, como seria? Se tivesse um paralítico que é levado ali todo dia, todo culto, ele vem aqui pedir esmola para vocês. Você fica até meio incomodado, porque ele te pede toda semana. Talvez alguém aqui com um bom coração pensaria assim, vamos criar mais um ministério? Nós vamos criar o ministério do sopão. E agora o paralítico vai ter alimento toda vez. E muitos diriam, estamos servindo o paralítico. Estamos servindo a sociedade. Estamos fazendo alguma coisa. E aí depois, um segundo bem intencionado aqui da igreja fala assim, nossa, o paralítico agora está alimentado. Mas pensa, nesse calorão, ou quando está chovendo, já sei, vou criar o ministério do guarda-sol, do guarda-chuva. E agora o paralítico vai ficar ali, sentadinho no chão, escorado ali na parede e tal. Ele tem o que comer, e tem uma sombrinha lá sobre ele. E muitos estariam satisfeitos dizendo, estamos cuidando dele. E aí depois vem uma terceira, uma irmã bem intencionada demais, fala assim, o paralítico já tem comida e sombra. O que está faltando? Está faltando um colchão. Vou criar o ministério do colchão na igreja. E aí, agora o paralítico tem colchão, tem sombrinha, tem comida. O que o paralítico não tem? Ele não tem Jesus. Irmãos, vocês estão entendendo que a gente pode estar fazendo um tanto de coisa boa, um tanto de coisa na rotina, mas que não muda a vida de ninguém? O que eu aprendo dessa passagem é que a gente até tem se preocupado com algumas das necessidades, mas será que você entendeu qual é a real necessidade das pessoas? Irmãos, a visão celular, ela não é só sobre levantar líderes, claro que não. Ao levantar líderes, ao levantar trabalhadores, a colheita que está pronta será feita. Irmãos, expansão não é sobre achar que nós temos que receber mais coisas. Expansão é entender que nós já temos tudo o necessário para viver a vida que Deus quer que nós vivamos. E por isso, o que nós temos que fazer é pôr para fora. É transbordar nos outros. É espalhar o amor de Jesus pelas pessoas. É entender que a maior necessidade de alguém que está longe de Jesus não é uma cura ou uma bênção especial, é Jesus. E nós precisamos levar as pessoas para Jesus. Chegou a hora, irmãos, de nós não perdermos o foco mais. Chegou a hora de, cheios do Espírito Santo, olhar bem para as pessoas. Chegou a hora de, cheios do Espírito Santo, parar de dar desculpa que está difícil e entender que para Deus não existe impossível. E assumir uma postura de ver oportunidade onde todo mundo está vendo dificuldade. Chegou a hora de você ter coragem para falhar, irmão. Você vai falhar. Eu não estou dizendo que você é infalível, claro que você vai falhar. Mas, assim como o justo cai, o justo levanta. E Deus vai usar você. Talvez vai ter um dia que você vai orar por cura e nada vai acontecer. Vai ter outro dia que você vai orar por outra cura e nada vai acontecer, mas vai ter um dia que você vai encontrar o seu Francisco. E você vai orar, volta a ouvir em nome de Jesus. E seu Francisco vai olhar para você e te perguntar, esse barulho é uma moto? E quando você vê, alguém foi curado. E quando você vê, alguém foi salvo. Irmãos, o que mais me alegra naquele dia não foi a cura do seu Francisco, foi que o seu Francisco e seus 2 filhos foram salvos. Eles entregaram a vida para Jesus. E o milagre de um impactou o outro, para que mais um viesse. Seria sua filha e seu Francisco, mas seu filho chegou e viu o pai curado. E quando ele perguntou, o que aconteceu? Nós falamos, Jesus curou ele. Nós apresentamos Jesus para o filho dele. Irmãos, eu não lembro o nome do filho do seu Francisco, mas eu sei que o nome dele está no livro da vida. Eu sei que tem gente da sua família que vai ser salvo lá no sofá da sua casa.
Vai ter gente lá na sua célula entregando a vida para Jesus essa semana, fazendo uma oração de entrega. Vai ter gente essa semana que pode estar cheio de problema, mas vai encontrar o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, expansão não é sobre você receber mais, é sobre você dar mais. É sobre você pôr para fora aquilo que já está dentro de você. Pedro foi cheio do Espírito Santo, Atos 2. E agora, ele não é normal mais. Ele tem uma caminhada de poder sobrenatural. O convite dessa manhã, Alameda, é vamos junto? Vamos deixar de ser normais? Vamos focar nas pessoas? Vamos ver oportunidade onde todo mundo vê dificuldade? Vamos ter coragem para falhar? Eu sou falho, mas o nome de Jesus não falha. Eu confio nele, ele pode fazer uma obra extraordinária em mim e através de mim. Mas eu preciso escolher com quem eu vou andar. Olha aí para quem está do seu lado. Troca um olhar aí. Olha lá no fundo do olho da pessoa. Eu falei para você olhar, não é para você falar nada. É só olhar. Pergunta agora. Você quer fazer diferença junto comigo? Pessoas que fazem a diferença andam com pessoas que fazem a diferença. Você quer vir para uma caminhada sobrenatural comigo? Pergunta. Por outro lado agora, irmão, vira para o outro lado aí e pergunta. Fica de pé aí no seu lugar, querido, em nome de Jesus. A banda pode subir, por favor. Irmãos, qual é o sonho de Deus? Alcançar Curitiba. Qual é o caminho que Deus vai usar para alcançar Curitiba? Diga assim, eu. Eu cheio do Espírito Santo. É por você mesmo. Eu conto uma historinha que eu ouvi uma vez, daquelas bem bobinhas, mas que cabe bem aqui. É a historinha do burrinho. Tem uma história que é contada aí, que na roça um homem estava andando em cima do seu burrinho, não prestou atenção, estava olhando para o lado, e enfiou o burro dele no buraco, no chão. Buraco fundo. Como que ele ia tirar o burrinho de dentro do buraco? E o buraco era apertado. Não dava nem para ele entrar do lado do burrinho, dentro do buraco, para fazer alguma coisa. Não tinha jeito, o burrinho tampou o buraco. Ficou com a cabeça para baixo assim. E aquele homem tentou tirar o burrinho dele de todo jeito de dentro daquele buraco. Ele tentou puxar por corda, ele tentou chamar ajuda, todo mundo veio, mas não conseguia tirar o burrinho dele de jeito nenhum. E aí, depois de um tempo, o homem chega à conclusão de que o burrinho provavelmente vai morrer ali. Ele quebrou a perna, ele deve ter machucado, ele não vai ter jeito de desenterrar, não vai ter jeito. E ele então começou a chorar. Depois de começar a chorar, ele, muito chateado, falou, eu vou enterrar meu burrinho para nada mais acontecer nesse buraco, ninguém pisar nele. E ele começou a jogar terra no burrinho. Chorando, com a pá jogando terra no burrinho. Resultado. Às vezes a gente olha para o burrinho e fala, esse burrinho vai ficar chateado, coitado. Vendo o dono dele chorando e jogando terra nele, enterrando ele vivo. Talvez, se o burrinho falasse, ele ia começar a reclamar, se sentir traído. Fui traído pelos meus donos. Mas a verdade da história é que à medida que o dono jogava terra no burrinho, o burrinho dava uma sacudida no corpo, assim, ó, saculejadinho. E aquela terra que estava caindo nas costas dele, começou a virar chão para ele pisar. E quanto mais terra seu dono jogava, mais o burrinho ficava perto de sair do buraco. Resultado, ele sacudiu tanta terra de cima dele, que ele saiu andando do buraco. Às vezes você está reclamando porque o seu dono está deixando você ver um problema. Parece que Deus está jogando uma pá de terra no você. Eu só vim te lembrar que aquilo que você está reclamando é exatamente o que Deus vai tirar. Vai usar para te tirar da sua situação. E fazer você entender que Deus te chamou para uma caminhada sobrenatural mesmo quando o seu dia não for bom. Que nós vamos fazer céu na nossa casa mesmo quando a dor está lá na sua casa. Ele vai fazer você entender que é tudo sobre Ele, nunca foi sobre você.
Eu creio que chegou a hora da gente sair do natural. Chegou a hora da gente sair de crente chatinho que fica reclamando quando a pá de terra vem. Ah, não, meu Deus não gosta de mim, não. Não, irmão. Está vendo um problema? Ora mais. Confia mais em Deus, sacode o corpo um pouquinho. Deixa o seu problema virar o chão que você pisa. E comece a crer que o que você não tem é o caminho do milagre. O chão que antes você não tinha, Deus começa a te dar. E daqui a pouco você sai andando, dando glória a Deus, com um testemunho para contar. Irmãos, nosso Deus, Ele ama fazer isso. Ele gosta de fazer o que é pequeno se tornar grande. E por isso que o convite é olhar para Jesus. Eu quero, tanto agora na manhã, quanto na ministração da noite, fazer 2 momentos proféticos que Deus colocou no meu coração. Para você viver o da noite, você tem que vir de novo. Mas o dessa manhã, enquanto eu orava e via essa palavra brotando ali, de Deus nos chamando mesmo para focar no perdido, na missão, para ver oportunidade, para ter coragem, para andar com gente que faz diferença, que decidiu ser como pessoas que fazem diferença. E eu me lembrei muito do meu pastor de jovens antigo, pastor Roberto Botrel, que faleceu de câncer em dezembro. A mensagem da vida do pastor era que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece só, mas se morrer dá muito fruto. Para viver uma caminhada de poder, tem que estar cheio do Espírito Santo. Mas a obra de Deus é a única obra que é realizada por gente que morreu para si mesmo. E enquanto eu orava, eu tinha essa convicção de que Deus faria dessa igreja um solo fértil. Amém. Então eu quero que você feche seus olhos agora e se imagine aí pisando em uma terra fértil. A terra que você está pisando agora, eu declaro sendo terra boa. Não tem espinho, não tem pedra para sufocar. O diabo não vai tomar a semente, mesmo porque a semente hoje não é a que eu estou lançando no seu coração, a semente é você. Você é o grão. Você é o grão de trigo. Você é o grão de trigo, e é simples. Se você decidir continuar vivendo natural, tudo bem. Se você decidir, essa palavra não é para mim, não. Essa aí não conta comigo, não é simples. Se o grão de trigo não morrer, ele permanece só. Decisão sua. Mas se morrer, dá muito fruto. Irmão, se você se plantar nesse chão fértil hoje, dizendo, eu vou dar mais, eu vou entregar tudo, eu vou mudar a caminhada de natural para sobrenatural, eu vou focar nas pessoas, eu vou ver oportunidade onde ninguém está vendo, onde todo mundo está vendo dificuldade, eu vou ter coragem para falhar, eu vou começar a escolher melhor meus amigos, eu vou andar com quem quer fazer a diferença. Se você decidir fazer isso hoje, uma coisa eu te garanto, os frutos virão. Então eu quero te dar a chance agora, diante de Deus. Eu não chamei à frente, irmão, porque essa palavra é para todo mundo. Você é um grão agora. O chão que você está pisando é uma terra boa. Você decide, você morre, você dá tudo, entrega a sua vida, se consagra para Deus e vai trabalhar na obra dele, viver uma vida sobrenatural ou não. Você escolhe. Sua decisão. Então, antes de eu orar por você, eu quero te dar a sua chance de orar. O que é que Deus está falando com você? O que é que o Espírito Santo está falando com você? E sendo a semente, decide aí com Deus. Você cai no chão e morre. Morre para si mesmo, para os seus desejos, para as suas vontades. E decide dar um passo adiante na sua caminhada cristã, ou permanece aí do jeito que está e está tudo bem. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, mas eu nem estou pedindo para você cantar, estou pedindo para você orar. Estou pedindo para você se colocar diante de Deus e decidir. Você vai pôr para fora ou você vai guardar dentro? Você vai morrer ou vai ficar vivo? Comece a orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Não existe crescimento sem o Senhor. Não existe expansão sem o Senhor.
A verdade, Deus, é que nós só podemos plantar e regar. Deus é quem dá o crescimento. Mas o crescimento, os frutos, só vem quando a semente morre. Se não morre, permanece só, mas se morre, dá muito fruto. A verdade, Senhor, é que Pedro e João morreram. Foram cheios do Espírito Santo e mudaram as suas caminhadas de uma caminhada natural para sobrenatural. Eu declaro mesmo, Pai, em nome do Senhor, que a Alameda está mudando de uma caminhada natural para uma caminhada sobrenatural. Para nós agora não é mais indicar um bom médico como opção número 1, essa é a 2. Mas se alguém chegou doente, nós vamos orar pela cura, na hora, em nome de Jesus. Se alguém chegou precisando de um emprego, nós vamos orar pelo emprego na hora, em nome de Jesus. Nós vamos começar, Deus, a virar nossos olhos para as pessoas. Nós vamos focar nelas e ter compaixão delas como o Senhor tem. Deus, eu estou pedindo, dê para essa igreja os olhos do Senhor, que eles vejam as pessoas de Curitiba como o Senhor as vê, e que juntos, Deus, eles decidam tomar uma decisão, sair do foco somente da vida pessoal, mas focar nas pessoas, na missão, olhar para os outros. Oh Deus, ajuda eles com os seus olhos a ver oportunidade de glorificar o teu nome, onde todo mundo vê dificuldade. Que as situações difíceis que eles estão vivendo e que eles estão vendo, as pessoas que eles amam estão vivendo também. Oh Deus, que eles vejam como o Senhor vê, uma oportunidade de glorificar o teu nome. Que em nome de Jesus eles assumam uma postura de quem tem coragem para falhar. E eles podem até tentar 1, 2, 3, mas em nome de Jesus eles vão começar a viver milagres sobrenaturais. Pode ser que na primeira vez que eles orem, alguém não seja curado. Ah Deus, mas na segunda o sobrenatural virá. O sobrenatural virá. E aumenta, Deus, nosso nível de influência sobre as pessoas. Que a gente decida hoje andar com quem está fazendo diferença. Que essa palavra, Deus, faça a gente terminar relacionamento que não devia estar. Que essa palavra, Deus, faça a gente escolher melhor nossos amigos. Que essa palavra, Deus, faça com que a gente saiba caminhar com quem está fazendo a diferença. Mas que ela não seja uma desculpa para não andar com o não crente. Que ela não seja uma desculpa para que a gente não vá andar com alguém que está numa vida perdida, lá buscá-lo para pregar o Evangelho. Deus, eu estou clamando. Olha para esse solo agora, Deus, ele está cheio de sementes. Eu não sei quantos, Deus, estão decidindo morrer agora, mas no poder da sua palavra, eu estou aqui com essa oração regando essas sementes, com uma certeza: é o Senhor que vai fazer crescer. É meu papel regar. Eles estão se plantando, eu estou regando. Deus, faz crescer. Faz essa igreja crescer. Faz essa igreja expandir. Faz esses homens e mulheres crescerem com o Senhor. Aumenta o relacionamento deles com o Senhor. Aumenta a influência deles nessa cidade. Faz essa igreja, Deus, crescer, não para a nossa glória, para a tua glória, Deus. Leva a gente à expansão, Deus, mas não numa caminhada natural. Faz isso sobrenaturalmente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida e que você mude mesmo de uma caminhada natural para uma sobrenatural, em nome de Jesus.